Jogo na mão até 43, né? Não conseguimos segurar num lance de bola parada, perdemos 2 pontos, né? Um time que jogou quarta-feira, aquele jogo que vocês viram, naquela intensidade, pouquíssimo tempo para se trabalhar, veio para cá, viajou, jogamos uma partida razoavelmente boa, poderíamos ter vencido, infelizmente não aconteceu. Contra o Egídio, eu achei que era o momento de dar uma preservada nele. Você dá sequência com o Michel Bastos na posição, né? Hoje foi um jogo do Michel, ele já vem trabalhando há algum tempo nessa posição, que há muito ele não joga. Vamos continuar trabalhando para que ele vá melhorando. Com essa preservada em relação ao Egídio e a opção que você está fazendo pelo Michel, até que ponto é para tu dar sequência para um e no sentido de preservar mesmo por conta das críticas da torcida, é essa a intenção? Diversos fatores que faz isso. O Egídio é uma excelente pessoa, eu gosto muito dele como jogador também. Eu senti que era o momento de preservar. Se vê hoje aqui mesmo, nossa torcida cobrando muito, é o típico jogo de time grande que no dia seguinte é uma eliminação, tem cobrança, como vai ter domingo que vem. Quem trabalha no futebol tem que estar acostumado com isso. Cuca, a eliminação da quarta-feira ainda cobra um preço, mesmo sendo outro campeonato, mesmo sendo 4 dias depois, 5 jogadores diferentes? Claro, mas não tenha dúvida. Por mais que você tente, ainda dói a eliminação. Nós poderíamos ter passado, foi uma fatalidade nos pênaltis você sair. Se você passa é tudo maravilha, e se você sai é cobrança, é pressão, e a gente que trabalha no futebol tem que saber conviver com isso. Só o trabalho e os resultados vindo é que mudam essa situação. Ô Cuca, na entrevista da quarta-feira você havia dito em limite, em um trabalho que você tem tentado explorar ao máximo e por enquanto o resultado ainda não saiu. De que forma que você acha que quando você fala em limite os atletas entendem, principalmente quando o time dentro de campo não tem conseguido dar essa resposta? Depende como você queira entender limite. Se você entender o limite no lado bom, ele tem uma conotação. Se você entender no lado ruim, ele tem outra conotação. Como o meu lado é o lado bom, eu falei que eles foram ao limite, se doaram ao máximo e chegaram ao limite. E isso foi o que foi falado. Se você quer entender diferente, o problema é teu. A questão não é questão de entender, a questão é o que fica pela impressão. E é por isso que eu te pergunto, dentro de campo, esse limite máximo é o suficiente? Sempre é o suficiente. Quando você se doa e se entrega ao máximo, você está dando o teu máximo. É isso que a gente sempre quer, que o jogador dê o seu máximo. Eles estão dando o máximo. E isso é que a gente cobra deles. Tem dia que as coisas não dão certo, você perde um pênalti e é eliminado. Aí você tem que aguentar. E é o que a gente está fazendo. Vamos levantar, trabalhar e classificar para a Libertadores, que é o que nos resta. Cuca, hoje o time ficou aquém do que você esperava? Ou era a leitura que você fazia mais ou menos do jogo, até em função dos desfalques e do que aconteceu na quarta? Jogo difícil, jogo muito pegado, um adversário que tem jogado com bastante juventude, com bastante força, velocidade. No segundo tempo nós encaixamos melhor o jogo, poderíamos ter saído com a vitória. Melhorar nos próximos jogos, lógico que a dor da Libertadores ela vai diminuindo aos poucos e aí isso vai melhorando. Você começou o jogo com o Thiago, o Bruno Henrique, o Tietchan, o Guerra e no segundo tempo o Keno, uma formatação diferente da equipe. Queria que você falasse a tua decisão do time começou e a mudança. Um quadrado no meio para você ter um pouco mais de posse de bola e abrir o time ao natural no final para ter a velocidade, como nós tivemos com o Keno, com o Guedes, as chances de fazer o segundo gol, e infelizmente não aconteceu. E desculpa para insistir, mas na sequência vai ter jogo em casa do Palmeiras. Sim. E vai ter cobrança. A tendência é que o Egídio continue fora? O Egídio é um profissional do Palmeiras. Hoje ele ficou fora e hoje é o que importa. Amanhã é outro dia. Cuca, diante desse quadrado, que na visão de muita gente é interessante justamente por essa retenção de posse de bola, por uma criatividade até que o Palmeiras em alguns momentos careceu ao longo da temporada, você entende que esse quadrado pode ter 2 meias de articulação, Guerra ou um Zé Roberto, ou um Guerra com uma hipotética subida do Michel em caso de um retorno de um Egídio no futuro, ou então de um Johan, de um Rafael Veiga? Sim, eles podem, isso pode acontecer hoje. Se você for notar o Bruno Henrique, ele tem uma qualidade, ele tanto é um volante como chega à frente
frente e cria jogadas como meia. Acontece que com ele jogando você dá uma liberdade maior para quem está do lado dele, porque ele tem essa recomposição. Então, quando você tem um jogador que faz uma dupla função, assim como ele fez hoje num jogo fora de casa, em que a equipe está com desgaste físico natural de quarta-feira, foi a opção. Mas depois, durante o jogo, foram feitas outras opções naturais, se jogando a equipe para ataque, mesmo quando não se estava vencendo. Então, se colocou o Keno dentro da proposta que tínhamos. Eu acho assim muito vago, né, a gente achar que depois que acabou o jogo poderia ser diferente. Eu também concordo, mas só se você tiver uma bola de cristal para saber o que vai acontecer. Eu treino e tenho dia a dia com todos os jogadores. Eu sou obrigado a saber o que eu vou ter de cada um. O Veiga teve quantas chances, né? Ele também tem a minha confiança. Falta um pouco mais de oportunidade para o Johan? Falta. Daqui a pouco vem hoje, no momento que ele ia entrar, nós fizemos o gol, aí já muda. Aí você não precisa mais abrir o time com o Johan, você fecha com o Zé. As coisas encaixaram certo, mas foi uma fatalidade de tomar o gol. E aí a gente é avaliado pelo resultado, e eu sei que é assim. Depois de um calendário apertado com o jogo de quarta e domingo, você vai ter semanas para trabalhar. O que isso significa na prática para o seu trabalho? Significa, primeiro você ter um tempo para trabalhar, para entender as situações que podem ser criadas, né? Hoje o futebol é muito estudado, todo mundo sabe como você joga, da maneira que você joga, eles se posicionam em cima do teu posicionamento. Se você não tiver um tempo para treinar, você vai ter que continuar assim ou mudar dentro dos jogos, como a gente fez lá com o Botafogo, como ia fazer na hora que que fizemos o primeiro gol. Agora, com tempo para treinar, as coisas tendem a evoluir. Valeu, gente. Obrigado. Então tá aí, palavras do técnico Cuca, que conversou conosco aqui nesta pós-partida diante do Vasco da Gama, empate em 1-1, válido pelo Campeonato Brasileiro. Palmeiras ainda se mantém na briga de G4, soma mais um ponto na competição. Próximo compromisso agora depois desta semana longa de trabalho, já que o time foi eliminado da Copa do Brasil. Naturalmente estaria na competição se avançasse diante do Cruzeiro, ou então na própria Libertadores em semanas seguintes. O Palmeiras agora tem longas semanas para trabalhar e o compromisso agora no próximo domingo, 7 horas da noite, lá no estádio Allianz Parque, diante da torcida, partida contra a Chapecoense.